Amados irmãos, não é difícil não a gente falar a graça de Deus quando você está bem. Quando as coisas fluem bem. Sim, passou dificuldade, mas você vê que você está sendo restaurado. É fácil você dizer que realmente, graças a Deus que você está bem. E também você vê como a mão de Deus está operando na sua vida. Aí você fala logo na sua boca, glória a Deus, aleluia. Mas aí, irmãos, se imaginaram que você tem uma dificuldade, pior que isso, se repete dia após dia. Dificuldade bem maior, acrescentando, pesado. Se fosse assim, você realmente lutou toda a sua vida e mal conquistou um apartamento. Aí de repente vem dificuldade. Antes realmente sua saliva foi seca para dizer que foi graça de Deus que eu adquiri. Logo você tem que vender apartamento. Aí vem tragédia de sua esposa ou marido ou seus filhos doentes. E assim que você tem que vender a casa. E ainda você pode falar que foi graça de Deus. Aí você tem que sobreviver, aí você vende com algum dinheiro, você quer abrir alguma coisa, negócio, que você perde, torra todo o dinheiro. E você vai a uma casa alugada e logo você também nem tem condição de pagar. Você está pronto para ficar na rua, a pior ainda que você quebra a sua perna. E você pode falar, isso também é graça de Deus? Muitos cristãos não vêm à igreja porque graça de Deus esgotou. Se uma graça de Deus que você pode trocar com a sua emoção, irmão, que tipo de graça é essa? Ridículo, que Deus é esse? E que até sua emoção prevalece do que grandeza de Deus? É assim? Irmãos, muito difícil quando você fala graça de Deus, quando você está quebrada, desempregado. Pessoa que você confiou, que te trai. Irmãos, e você fala ainda, você é cristão? Não é assim não, pessoal. Então eu desafio nesta manhã, com essa palavra lida, última parte de Gênesis, encerra dessa forma. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E nada mais eu gosto. Uma personagem que se chama José. Eu gosto desse homem. E vocês também? Por que gosta? Eu gosto dele porque ele sofre demais. Desgraçadamente. É muito difícil entre nós encontrar alguém que sofreu como ele. Eu gosto dele porque ele é mais sofrido, mais pisado do que eu. Eu nem chego perto dele, por isso eu gosto dele. Não é assim? Quando alguém que te humilha, que a pessoa quebra, aí você fica aquela, Deus está vivo. Deus é assim? E você como morcego vai a esse lado, de turma de ave, você vai turma de mamífero, ganha um pouco ali, um pouco aqui, só para sobreviver, e você fala toda hora, foi graças de Deus? Que vida é essa? Eu gosto de José. Como esse cara sofreu? Sua vida é isso mesmo, desgraçada. Tem uma outra expressão melhor? Não tem. Mas nós sabemos realmente tirar toda a nossa atenção, porque ele é vitorioso, a sua vida, afinal de contas, ele não é, pessoal. Então isso nos desafia. Como uma vida totalmente quebrada, acabada, pode ser levantado dessa forma. Então a gente também tem
chance. Ou não tem? Tem, né? Você, aquele cara, foi assim? Eu também. Mas por causa disso que a gente gosta de José, deve ter uma certa razão. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que tem 50 capítulos, fala sobre a vida de José, 13 capítulos. Mais do que 1/4, 25% da toda a história de Gênesis é usado, aplicado para essa vida de José. Só pessoa ganha, a única pessoa que ganha dele, da toda a história, é Davi. Mas esse homem, detalhadamente foi apresentado para nós, porque tem muita coisa a ser aprendida mesmo através de sua vida. Irmãos, mas quando a gente fala de José, sempre tem um versículo que sussurra nos ouvidos. Era o quê? O Senhor era com ele. É, não é, pessoal? Você não quer que o Senhor sempre fica contigo? Senhor estava com José. Sempre estava assim. Não importa que circunstância se encontra, mas a palavra de Deus está registrada nitidamente que o Senhor estava com José. Ainda outro versículo e segue. O quê? Tudo o que José fazia, Deus prosperou. Você quer mais do que isso? Né? Irmãos, é bom, né? Mas espera aí, realmente Deus estava com ele todo o tempo? Muito bem, corajoso. Será que então Deus, tudo o que fazia, Deus prosperou? Ou assim? Mostra aí o que é. Nem isso, nem assim, então tem que fazer diagonal. O que é? Bíblia está escrito, vou ler Gênesis 39, versículo 23. Está preparado aí? Vamos ler 23 todos juntos? Já? Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse versículo é repetido em vários lugares na vida de José. O que ele fazia, Deus abençoou. Você quer uma vida dessa? Pessoal, pode falar, isso não tem nada a ver, vanglória, nada. Seja humilde. Você não quer que já imaginou? O que tal fulano? Quem é? Elvis. Tudo o que Elvis fazia, Deus prosperou. Você quer ou não quer? Você não quer? Eu quero. Já imaginou? Rubens. Onde Rubens ia, Deus ia junto. Amém? Quer ou não quer? Até quando você falta à igreja, Deus também falta à igreja. Amém? Por que não é amém? Por que não é amém? Nesse caso, a gente não é cristão. Somos o que? Ser supremo homem. Pessoal, não pode ser hipócrita, não. Tem que ter coerência. Jamais receber bênção de Deus se você é incoerente diante de Deus. Deus não é fajuto, não. Deus não é bobo, não. Deus não é imbecil, não. Não ridiculariza Deus. Mas o que significa que Deus sempre estava com José. E tudo o que ele fazia, aqui tem exceção? Não fala exceção. Tudo o que José fazia, Deus prosperou. Será? Esse texto que a gente leu, né, que o evangelista Dario leu esse texto, é nada mais suas circunstâncias, seu fato era assim. E quando família de Jacó, né, mais de 70 pessoas imigraram, né, eles imigraram para o Egito graças a seu irmão que
que todo mundo achava que ele foi morto, né, José, que ele é primeiro-ministro, né? Só depois do rei, ele convidou toda a sua família. Só que agora seu pai morreu, faleceu. Quando seu pai faleceu, Jacó, todos os irmãos tinham medo. Tinha aquele temor. Por quê? Eles fizeram muita maldade para José. É, não é, pessoal? Eles odiaram José. Não devia odiar irmão, mas às vezes a gente odia, não odia, não? Né? Mas pode odiar, mas você pensa matar? Você faz uma armadilha para pegar seu irmão? Mas eles fizeram. E ainda eles, a gente não quer sujar a mão com sangue, então vamos vender como escravo. Já imaginou alguém vende? Já imaginou você, aquela irmãzinha aí que a gente não gosta, vamos vender ela para o prostíbulo? É assim? Mas eles venderam. Você não gosta da sua esposa, você fala assim, eu vou vender essa mulher lá para o garimpeiro lá. É assim? Mas eles fizeram. E eles tinham certeza que o cara morreu. Mas ele não morreu. E ainda por causa do favor dele, que ele estava no Egito vivendo bem. Senão eles iam morrer de fome. Então eles pensaram, agora que nosso pai, Jacó, faleceu, agora somos fritos. Ele, José, será que ele nos perdoou de coração mesmo? Ou ele estava fingindo que perdoou, só para manter a paz da família, porque respeita seu pai. Mas esse pai também faleceu e agora ele pode mostrar seu sentimento verdadeiro. E agora? Se fosse a gente já matou. Era fácil pensar. Então eles tinham um grande temor. O que eles fizeram? Eles criaram um boato. Ser humano fala, ser humano vive falando. É impossível a gente não falar. Mas sabe uma coisa, como seres humanos se arrependem? Geralmente, sabe quando que a gente arrepende mais? Quando você logo percebe que você falou besteira. Ou você falou muito. Você não deveria ter intrometido aquele assunto. Depois de uma conversa, quando você sai daquele lugar, você se sente, para que eu falei tudo isso? Como a gente lamenta com suas palavras ditas. Mas o homem fala para viver. O homem fala da culpa nas outras pessoas. O pessoal fala para te elogiar. Mas só aquela boca que te elogiou, que outro lugar fala mal de você. O pessoal fala, falando isso mesmo. Mas quando vira, ele usa toda a sua palavra só para seu ganho, mediocridade. Esse que é o mundo, pessoal. Como pessoas falam à toa. Mas pior coisa, não é somente isso. Tem formadores de opinião. Na verdade, pessoas, vocês não ouviram essa expressão? Quando você fala com alguém, fala assim, irmão, todo mundo está falando assim. Que todo mundo, pessoal? Essa pessoa não conhece todo mundo, não. Essa pessoa conhece só meia dúzia de pessoas. Que todo mundo fala o quê? Muita gente me fala, pastor, a igreja toda. Já falei assim, essa pessoa, eu penso, não conhece todo mundo, não. Como que fala assim? Mas como eu sou bom pastor, eu ouço, pessoal. Tá bom, irmão. Todo mundo fala assim, tá bom. Mas eu sei que você que está falando. Fazer o quê? Eu sou pastor. Deus me chamou para fazer isso mesmo? Quantas coisas que eu tenho que ouvir? Um dia a pessoa diz que recebeu a graça de Deus, depois fala que recebeu desgraça de Deus. É muito difícil, pessoal. Mas estamos aí. Irmãos de José fazendo a mesma coisa. Começou a falar. Falar o quê? Quando seu pai
Porque servo de Deus, quando ele estava com a vida, ele sempre falava: José, você tem que perdoar seus irmãos, mesmo que fizeram maldade contra você. Você tem que perdoar, tem que poupar a vida deles. José perdoa eles ou não? Mas eles não tinham certeza. Porque quem fez besteira sabe aquele peso. Quem foi atacado, quem foi criticado, essa pessoa chora aquela noite, mas no dia seguinte a pessoa pode dormir à vontade. Mas aquela pessoa que te pegou, que falou toda a besteira, o resto da sua vida, gerações e gerações, tem que pagar. Entenda os princípios da vida humana, pessoal. Biblicamente. Isso que vai pagar. Irmãos, o que está acontecendo com então seus irmãos? Falando esse boato. Fala para a pessoa. Até que esse boato, realmente ouvido pelo seu irmão José. O que está escrito no versículo 17. Vamos lá, versículo 17, todos juntos, já. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões do servo de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. José chorou. Por que chorou? Por quê? José chorou porque quando ele recebeu esse sonho de Deus, ele tinha 17 anos de idade. Era muito fraco para ele entender. Era muito jovem em maturidade para compreender o que significa esse sonho que Deus colocou na vida dele. A pessoa mais próxima é quem é? Seus pais, seus irmãos, não é? Quando contava seu sonho, eles gostaram? Não. Detestaram e odiaram. Até tinha vontade de matar. E assim que ele tinha que guardar esse sonho toda a sua vida sofrendo. Ele vivia com esse sonho. Com esse sonho ele foi odiado. Com esse sonho que ele foi, era alvo. Era uma caça mesmo para seus irmãos, que eram feras. E assim que ele entra nessa tragédia da família. Vamos matar aquele cara. E ainda foi colocado um local externo onde realmente a pessoa foi colocado que ele não tem como sair. Onde foi cavado profundamente para pessoas guardar as águas para rebanho. Foi jogado na cisterna, ele não podia como subir. Como ele gritou? Você pode ler a Bíblia, ele grita, pede perdão para os seus irmãos. Eu não vou falar mais disso, me salva, me ajude, Eles comiam, eles almoçavam, seu irmão chorando, morrendo. Mas ele guardava no seu coração o sonho que Deus deu. Mesmo que ele foi vendido para os comerciantes ismaelitas, ele sentiu, agora eu sou mercadoria. Mas esse jovem se sentiu que estava afastado muito da sua casa, inclusive da sua casa palestina até Egito. Ele nunca imaginou agora que um dia ele voltaria para sua casa ao vivo. Mesmo assim, ele guardava sonho. Irmãos, ele chorava dia e noite. Quando ele foi odiado seus irmãos, quando sua vida é odiado por alguém, você não chora? Você não fica desanimado? O que eu fiz de errado? Ainda a pessoa vende, pisa a sua vida, joga a sua vida, traz sua vida, você não chora. E ainda você afastou tanto da sua casa que esse jovem, pela sua conta própria, jamais ele voltará para a sua casa. Não vai ver mais seu pai, não vai ver mais sua família. Que solidão, que isolamento.
Que vida é essa? Que ele não tem mais esperança de voltar para sua família. Como ele chorou. Como ele chorou à noite, como ele chorou no deserto, como ele chorou quando não tem o que comer, como foi tratado como cachorro. Nem cachorro, pessoal, é vira-lata da rua. Como ele chorou. Mas sabe uma coisa? Mesmo que ele chorava, quando ele precisava, ele sempre escolheu o sonho. Ele nunca perdeu, nunca deixou de morrer seu sonho que é recebido por Deus. Ele trabalhou muito, casa de Potifar. Imagina, ele sabia outra língua de egípcios? Não. Imagina, sem conhecer nenhuma palavra daquele país e viver. E até ele ser nomeado como mordomo daquela casa, como ele batalhou. Mas isso também, ele construiu isso anos após anos. Irmãos, muitos dias para chegar àquele lugar, mas para descer aquele lugar para lá, na cárceres, cadeia, era um instante, pessoal. Como ele chorava. Que você lutou a vida toda para levantar aquele negócio, mas perder um piscar de olho? Como ele chorou, mas ele chorou, ele berrou, ele clamou, mas ele nunca deixou o quê? Seu sonho. Leia todo mundo junto essa primeira frase já. Em lágrima, escolha sonho dado por... Em lágrimas, mesmo que você esteja em lágrimas, sempre escolha o seu sonho dado por Deus. Amém? Seu sonho foi irrigado pelas suas lágrimas. Seu sonho não é aquele sonho, não é aquela flor de num vaso bonito, não. Essa flor está no mato, no deserto, lá, e realmente no sequidão, sobreviver, irmãos, com orvalho. É diferente. Essa vida entende o que é lágrimas. Quando uma pessoa chora, não subestima, não fala facilmente, não chora não, irmã. Irmão, não chora, irmão, mais. Porque você não sabe por que essa pessoa está chorando. Ah, pode esquecer, vamos fazer de novo. Sim, mas como esquecer? Como esquecer? Só cabe a você mesmo. Aí quando José ouviu tudo isso, imagina como José é alguém. José também é um homem, pessoal, certo? Ele é anjo? Hã? Não, ele é homem como a gente, pessoal. Imagina, pessoal, alguém te odiou, realmente fez uma armadilha, pegou você, vendeu na mercadoria, alguém te vendeu no prostíbulo. Depois você fala que muito obrigado porque eu ganhei algum dinheiro? Hã? Não é, pessoal. E foi vendido. E falou para o seu pai, falou tudo que o cara morreu. O pai nem tentou procurá-lo. Não ia ser o pai ouvisse que ele está vivo, ele ficaria atrás dele ou não? Ficaria tudo, deixaria tudo para pegar esse filho. Mas matou até essa esperança do seu pai. Não, pai, morreu. Mostrou sua roupa rasgada com sangue de ovelha, mostrou. O cara morreu. Já imaginou alguém? Alguém vai para a Polícia Federal, faz que você morreu, óbito, de morto. Agora você não funciona mais sua identidade, porque você é morto. Nem sua família, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus pais te proclamam mais porque era morto.
ele guardou isso tudo no seu coração. Ele convidou seus irmãos para escravizá-los? Para matá-los? Não, para eles não morrer de fome. Ele sabia que essa seca vai durar ainda mais. Por isso ele sabia, agora somos está frito, a gente vai morrer. Porque se fosse eles, matava a cara. Só pensava como que matar a melhor maneira. Cortar em 118 pedaços? Ou como que matar esse cara? E fazendo aquele mortadela, a gente não pede na padaria, mais fino possível. Então coloca aquela máquina fazendo mortadela assim, mais fino. Pensa. Não, melhor colocar o quê? Fazer hambúrguer, triturar. Colocar um corpo inteiro, sai aqui. Desculpe, isso é 18 anos para cima mesmo. Tá? Não é? Pensaria qual forma é melhor para executar essa pessoa. Mas não, ele perdoou. Mas ainda, a pessoa fala que ainda esse cara está pensando em alguma coisa. Aí você chora. Você não sabe como José lutou para perdoar. A gente chora, pessoal. Como a gente levanta a igreja do Senhor pela misericórdia e a graça dele. Cada sua vida, cada sua família. A gente chora. E depois vê que agora que compreende minha vida, a gente chora. José nasceu uma família desgraçada mesmo. Seu pai casou 4 vezes. A gente conhece, tem pai que casa, a mãe casa 2 vezes, não é assim? Divórcio, hoje em dia tem problema. Mas divorciar 4 vezes, ou melhor, nem divorciou. Casou 4 vezes só. É uma confusão, não é assim? Porque se você casar, você divorciou, não é assim? Ou seu marido, sua esposa faleceu, né? Aí você é viúva, aí você casa de novo. Ou você tinha uma briga, ou tinha um desentendimento, então divorcia, não é assim? Você casa de novo. Mas pai dele nem divorciou, casou 4 vezes. Conhece seu pai? Chama Jacó. Seu pai era foragido da casa. Quando ele era jovem, ele fugiu da casa. Já tem uma ficha meio esquisita. O cara era vigarista para a sua própria família. Enganou seu pai, enganou seu irmão para pegar direito de primogenitura com uma sopa de lentilha. Olha, vigarista. Nem deu hambúrguer, com uma sopinha. E cara, depois foi descoberta, ele se mandou para poupar a vida. Aí foi na casa do seu tio. Ele não tinha onde ir, então foi para a casa do seu tio. Labão, lembra? Labão lá, assim que trabalhar, ele já conheceu uma garota, quer dizer, sua prima, né? Conheceu. Raquel, se apaixonou. Aí seu tio viu e falou assim, você quer casar com a menina? Eu quero, então, trabalha 7 anos para mim. Qual é seu salário de 7 anos? Casamento. Certo? O cara falou, sim, eu vou fazer. O cara trabalhou 7 anos. 7 anos. Todos os homens, agradeça aí. Tá? Você trabalhou 7 anos para pagar lobola para os seus sogros? Casar? Ainda bem que a gente está vivendo nesses dias. Tá? Irmãos, aí ele trabalhou 7 anos. Aí dia de casamento, casou com quem? No dia de casamento, casou com Leia, não era Raquel. Eu falei, mas sogro, o que é isso? Porque agora é sogro, né? Senhor, o que é isso? Não, nosso costume não é assim. Tem casa primeira. Eu trabalhei 7 anos para Raquel. Agora Leia.
Mas nessa altura, Leia também sofre, né? Não é? Puxa vida, eu estou casando com um homem que não me gosta. Até casa, imagina, a tragédia já começou. Aí imagina esse lua de mel de uma semana horrível. Passou uma semana, seu sogro chama de novo. Chama Jacó e fala assim, eu vou dar Raquel que você gosta, tá? De repente ele tem que casar de novo. De uma semana ele casou 2 vezes. Ainda seu sogro fala assim, agora você tem que trabalhar mais 7 anos para mim. Puxa, é? Tá bom. Mas ele queria casar tanto com aquela menina, né? Que seu amor, Raquel, ele aceita. Ele trabalha 7 anos de novo. Então imagina, pessoal, esse casamento já. Já começou tudo errado. Pior ainda, Raquel não tinha filho. Ela não podia ter filho. E Leia era fábrica de filho. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, 4 filhos. 4 filhos em seguida. E Raquel ficou realmente, seu moral estava lá embaixo. E ela, mulher, não brinca com mulher não, pessoal. A mulher é fera. E Raquel pensou, eu não posso ter filho, mas eu tenho uma serva. Eu dou minha serva. Pessoal, mulher, ciúme da mulher, não brinca. Mas nessa ocasião, raiva da Raquel superou até ciúme, não é assim? Você sabe, mulher perdoa tudo, pessoal. Mas quando você faz besteira, pulou cerca, já era, pessoal. Mas ela entrega o quê? Sua serva. Você tem que ter filho com ele. Só para ter filho. Aí que realmente tive o quê? 2 filhos com ela. Então, Jacó casa a 3ª vez com a escrava, serva da Raquel, que tinha 2 filhos. Aí Leia enlouqueceu. Só você que tem serva, eu também tenho. Eu dou minha serva também. É brincadeira, pessoal. E ela também tinha 2 filhos. Mais 2 filhos. E Leia é forte, não é fraca não. Ela depois tinha mais 2 filhos ainda. Final de contas, Raquel, Deus tenha misericórdia sobre ela. Ela também teve 2 filhos, que era José e Benjamim. Só que Raquel morre quando dando parto do seu último filho, Benjamim. Irmãos, amados, olha a confusão dessa família. Só que seu pai, Jacó, ele nem pôde olhar lado do seu sogro, que Labão era inimigo. Ele sempre tem que tomar cuidado, ele sempre dorme com uma espada grande, porque não sabe que quando o seu irmão vai te atacar. Olha aqui, toda a família é inimigo. Uma confusão. Ele nasceu uma família assim. Agora eu pergunto, se de uma família dessa, será graça de Deus? Será isto graça de Deus? Pessoal, eu fiz uma pergunta, está complicado, né? Uma família, uma pessoa nasceu com 4 mães, tantos irmãos, né? Que toda hora querendo matar ele. Eu pergunto, nessa circunstância, José, com esse tipo de família, será isto graça de Deus? Ela é muito corajosa. Muito bem, isso mesmo. Aí, o que aconteceu? História começa aqui, né? Agora eu vou perguntar, e vocês vão responder, tá? Preparado? Que família é essa? Esses irmãos decidiram matar José. Pessoal, no lugar de José, colocar sua vida. Quem ganha desse número, só número dos irmãos, só Thelma. Tá? Thelma tem 19 irmãos. Eu encontrei 16. E conheço mais ainda um, então eu conheço, na verdade, eu conheço 17. Eu só não conheço 2. Tá?
E eu conheço, mas só que ela tem uma única mãe, já é diferente. O único pai, também, ele também é o único pai, Jacó também, tá? Mas a única mãe, isso que é importante, porque José tinha 4 mães. Aí, faz conta que seus irmãos têm eles tramaram, fizeram uma conspiração para te matar. Será que isto, graças a Deus? Todos vocês são Thelmas, respondam. Não olha só para ela não, tá? Eu só coloquei o nome dela porque não tenho tempo, tá? Pode ser Mastalha, pode ser Braulio, pode ser Sueli, pode ser Ricardo, Jair, pode ser qualquer pessoa aqui. Eu pergunto, será que é isto graças a Deus? Aí eles pegaram ela um dia. Vamos pegar. Como que vai fazer? Ah, pessoal, não tem aqui. Vamos a gente matar numa coisa boa, bem arrumada, então vamos jogar na cisterna, vamos jogar. Aquele fundão jogou ela na cisterna. Caiu na cisterna. Pessoal, caiu sua vida numa cisterna profunda. Será que isto é graça de Deus? Essa turma não fala, tá tudo bem. Aí foi jogado, só que lá na cisterna não tinha água. Porque geralmente essa cisterna profunda, eles cavam isso para ter água, porque dá essa água para animais, certo? Mas ainda bem que não tinha água. Por isso, se tiver água, seria melhor, né? Um pouco mais, não tinha água, caiu mesmo, né? Imagina aquele impacto. Será isto graças a Deus? Sim. Ele foi poupado vida, pelo menos. Seu irmão, um dos irmãos, chama Judá. Interessante que Gênesis começa capítulo 37, história de José. 38, um capítulo inteiro foi usado para relatar a vida de Judá. Que dá outro negócio aqui, em vez de matar, vamos vender esse cara. É pela coincidência, o nome dele é igual com Judas Iscariote, que vende Jesus Cristo. Aí, ele foi vendido como escravo. Pessoal, quando sua vida é vendida como escravo, será isto graças a Deus? Sim. Ele foi vendido tão de longe. Você não foi vendido em São Paulo, não. Você foi vendido lá na África. Selva. Você nem sabe onde que você está. Você foi vendido dessa forma. Será que isto, graças a Deus? Você foi vendido numa casa de chefe de guarda de Faraó. Puxa vida, deve ter vendido uma casa de fazendeiro. Pelo menos ia comer bem. Ou uma casa de professor. Uma casa de arte. Mas justamente foi vendido uma casa de chefão de guarda. Quando entra naquela casa só tem soldados. Aqui qualquer coisa besteira já era seu pescoço. E ainda uma casa que tem até detenção própria lá dentro. Quando você foi vendido assim, será isto graças a Deus? Ele rala, ele trabalha. Ele não tinha nome, pessoas chamavam ele de o quê? Hebreu. Sabe o que é hebreu? Aquele que mora além do rio, aquele que atravessou o rio. Porque naquela época não tinha uma nação que se chama Israel, só tinha a família de Jacó. Aquela época era patriarca, um pai, não era nem uma nação naquela época Israel. Ele foi trabalhar, ele chegou como mordomo. Eu acho, quando ele trabalhou na casa de Potifar, chefe de guarda de Faraó, quando ele trabalha anos, quando chega mordomo, e que general Potifar confia nele e entrega todas as suas coisas na mão de José, será isto graças a Deus? Por que não responde? Será isto graças a Deus? Agora sim, né, pessoal? Agora ele vive como a gente. Agora ele é chefe dos escravos,
Ele que cuida todo o negócio da família, não é assim? Agora ele é gentleman, pessoal. Agora ele é o que? Diretor executivo, pessoal. Ele é CEO da família de Potifar. Agora a gente fala, será isto graças a Deus? Mas o problema é o seguinte, que a sua senhora gostou dele. Ele foi marcado. Eu quero pegar aquele cara. Sua vida é marcada. Alguém que é seu superior. Alguém que é dono da sua empresa. Alguém que te marcou para lado mal. Será que isto é graça de Deus? Ah, é? Pela graça de Deus, você fica atentado. Você foi atentado. Essa pessoa queria dormir com José de qualquer jeito. Aí José foge lá, fugitivo. Isso é graça de Deus? Pior, quando seu marido chega, que é Potifar, né, chefe de guarda, ele chega, e a mulher fala toda mentira. Ela fala toda mentira sobre sua vida. Alguém que fala toda mentira sobre sua vida. Será isto graça de Deus? Alguém que só fala mal de você, alguém que só fala tudo errado, toda mentira. Será isto graça de Deus? Pior que esse homem, Potifar, ele acredita em sua mulher. Puxa vida, esse cara acreditava quem? José, não deu todos os seus bens na mão dele? Sem confiança, entregaria todo o seu negócio? Ele confiou em José ou não? Justamente aquela tarde ele não acredita. Ele acredita quem? Sua esposa. Bota esse cara na cadeia. Justamente. E você perde todos esses anos, você criou confiança, num momento você perde todo o seu crédito. Será isto graças a Deus? Eu acho que era porque Deus tinha um propósito melhor para ele, a partir desse caminho. Tá bom. Então vai te prender, bota você na cadeia. Tá bom. Você não fez nada, você estava lá. De repente a polícia vem, você é maconheira, você é traficante, você tem que ir lá. Não, quem estava ao seu lado acho que você também é, vamos botar ela. É graça de Deus? Sabe o que é nosso problema? Nosso problema é a gente conhece a Bíblia demais. Sabe o que é outro nosso problema? Que a gente nunca aplica isso na nossa vida prática. Saber cabeça funciona de um jeito, mas nossa realidade vive totalmente diferente. Deus é amor. Deus me perdoa. Eu também tenho que amar, irmãos. Eu tenho que amar. Mas menos aquela pessoa, menos essa pessoa, que não dá tão tempo. Eu detesto esse cara, não dá. Tá? Mas Deus é amor, Deus é tudo, mas esse não dá, tá? Outro também é assim? Aí depois fala, Deus é amor, Deus me perdoou. Conhece a Bíblia demais. Você não choraria se você é alguém que você trabalhou numa empresa, seu sangue, sua vida toda, você nem dormiu, você nem recebeu, você não roubou nada. Pelo contrário, essa empresa cresceu 100.000 vezes maior graças à sua atuação, que dia seguinte bota você na cadeia e você vai falar que isso é graça de Deus? Não finge que você é mulher da fé. Mulher, homem da fé. Não fala que você é realmente pessoa que tem fé. Você ficaria louca. Você perderia todo o cabelo na sua cabeça. Você ficaria com câncer, tanta de raiva. Você pisada lá, jogado no porrão da cadeia. Mas até ontem você era mordomo daquela toda a família, todo o negócio. Aqueles
seu dono Potifar sempre falava assim, ô José, não, você que decide, você quiser, quer vender, você vende. Ah, é? Recebeu 50 milhões de dólares, tá bom, você guarda, tá? Você vai vender isso quanto? Pode vender. Ó, você que toma a decisão. E agora, na cadeia? Hã? Será isto graça de Deus? Votou. Foi ou não foi? Foi. Eu acho que quando ele entrou na cadeia, para ele acabou a vida. Acabou tudo. Porque vê que ele acha que todo aquele sofrimento que ele chegou, estava ganhando alguma coisa, construindo vida, mas agora não, agora José já é 28 anos de idade, não é 17 mulher que não, é já 28 anos, pessoal. Agora foi botar na cadeia. Ele vivia como escravo, sim, mas não era criminoso, não. Agora ele é o quê? Criminoso. Ainda qual é seu título? Homem que tentou violentar sua senhora. Foi isso. Quando tira a ficha dele, sai tudo. Aí, ele está lá. Mas o que aconteceu? Lá entra 2 grandes chefões. Um chefe de copeiro, um chefe de padeiro de Faraó. 2 chefões. Você acha que esses 2 chefões conversavam com José? De jeito nenhum, pessoal. Porque eles são outra escalão. Ele estava lá, José estava encurralado. Mas Cáceres viu que José trabalhava bem. E até, olha aqui o absurdo. Potifar procurou esse Cáceres dizendo que o quê? Usa esse José para tratar eles bem. Agora ele volta a confiança? E José serve ou não serve? Servia. Por que ele serviu? Porque era gente boa, ele não tem outra condição pessoal, senão morre. Ele servia. Mas ele servia de coração. Por quê? Um dia ele fala, senhores, eu vejo seus rostos hoje bem diferentes. Eu vejo nos seus rostos semblantes meio escuros. Acho que vocês têm alguma preocupação. Aí que pessoas começam a contar seu sonho horrível. Aí ele explica. Padeiro morre mesmo com a sua explicação do sonho, mas copeiro fica solto. Quando ele está solto, ele pegou a perna dele, e rogava José, Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, porque o Senhor vai ser solto. Quando o Senhor sai, Senhor, eu não sou um rapaz que faria cometido todo esse tipo de pecado, não. Me tira daqui, eu não sou pessoa que vive aqui, não. Ele falou, sim, eu vou lembrar de você, se eu fico livre. Ele ficou livre ou não? Ficou livre ou não? Ele lembrou dele? Ele não lembrou. Ele esqueceu. Se você é esquecido por alguém, 2 anos, ficaria bom? Ainda na cadeia? Quando alguém estava saindo da sua cadeia, prisão, pessoal, raciocina bem, leia a Bíblia. Quando você estava na prisão, você foi colocado lá, por exemplo, que você precisa só uma identidade para se identificar. Aí a pessoa conseguiu sair por causa de você, seu favor. Aí você pediu, esse telefone da minha mãe, liga para ela que eu estou aqui, ela vai trazer a identidade e eu vou ser solto. O cara disse sim e esqueceu. Será isto graça de Deus? Por que agora não fala mais? Falava toda hora, sim. Será que ele lembrou? Sim, ele lembrou sem querer, contra a sua vontade. Por quê? Faraó ficou fera. Porque ele sonhou, ninguém interpretava o sonho dele. E até esse chefe de copeiro, ele tinha medo. E agora acho que vai rolar muitas cabeças aqui. Aí que ele lembrou quem? José. Foi chamar José. Ele estava à frente de Faraó. A felicidade
Se ele falar qualquer palavra errada, ele vai ser morto na hora. Alguém chama você fala, eu vou perguntar uma coisa, se você fala, se você não responde, você rola a sua cabeça. Aí a pessoa coloca uma espada no seu pescoço. Você ficaria assim, aleluia. Foi colocado uma espada no seu pescoço? Eu fui colocado uma espada no meu pescoço. Eu sei qual é a sensação. Lá na África eu trabalhava nas minas. Um dia eu estava indo para fazer discipulado, está entrando hostel. Aquela turma de um tribo me pegou. Aquela facão que colocado no meu pescoço, colocado na minha perna, meu braço, e o outro segurando, e o outro cara dançando na minha frente com espada. Você vai falar assim, aleluia. Eu pensei num instante assim, ó, a vida pode acabar assim. Tão barata, tão ridículo. Será isto graças a Deus? Mas ele se torna primeiro-ministro. Agora a gente pode falar, né? Será isto graças a Deus? Agora sim. Sim. Ô pessoal, agora? Sim. E ele realmente previu bem ou não? 7 anos de safra ou não? Será isso graças a Deus? Acertou cheio. Depois veio 7 anos de seca. Será isto graças a Deus? Veio seca, mas ele já preparou tudo. Aí que ele ajudou muita gente a se convizinhar, outros pais sobreviveram. Inclusive, seu pai Jacó ouviu lá em Egito, lá tem alimentos. E mandaram seus filhos comprar lá. Aí lá encontrar seus filhos, seus irmãos. Só que seus irmãos, vendo José, não lembravam por quê. Claro, quando eles fizeram toda essa tragédia, besteira, José tinha 17 anos de idade. Agora passou mais de 25 anos, pessoal. Eu fiz cálculo mais ou menos. Agora José 40 anos. 40 para 50 anos. Quando ele tinha 17, quando olhava seus irmãos, lembrava tudo. Ele já era aquele jeito. Mas como esse era moleque, adolescente, seus irmãos não lembravam mais seu rosto de 40, 50 anos. E ainda primeiro-ministro, outra atrás. Por isso que não reconheceram. Viram que era seus irmãos. Ele convida seus irmãos ou não? Convida, né? Convida seu pai. Será isto graças a Deus? Sim. Que eles vivem bem no terra Egito, melhores terras, tipo assim, aqui jardim. E será isto graças a Deus? Sim. Seu pai morre agora no braço do seu filho mais amado, do José. Isso é graças a Deus? Graças a Deus? Sim, pessoal. E agora seus irmãos perguntam: nós somos teu servo. Pai que é servo de Deus, quando ele estava vivo, disse que perdoa seus irmãos. Mesmo que eles fizeram maldade, transgressões e pecado contra ti. Perdoa-os. Ele chorou. Irmãos, você está certo mesmo. Desde o início você já estava sabendo a resposta. Já estava. Não é assim? Quando ele foi odiado pelos irmãos, isto era graça de Deus? Agora responda, isto era graça de Deus? Sim, era graça de Deus. Quando ele foi jogado na cisterna, isso era graça de Deus?
Sim, era a graça de Deus. Quando ele foi vendido como escravo, nem cachorro, nem animal, mas isso era a graça de Deus. Sim, era a graça de Deus. Quando ele foi vendido como mercadoria, no casa de Potifar, era a graça de Deus. Sim, ele trabalhou 7 anos, mas um dia ele foi atentado pela sua senhora. Isso era a graça de Deus. Sim, era a graça de Deus. Ela mentiu, isso era a graça de Deus. Sim, seu Senhor acreditou nele em vez dele, isso era a graça de Deus. Sim, ele foi botado na cadeia, isso era a graça de Deus. Sim, ele encontra um copeiro e ele fica solto, ele esquece dele, isso era a graça de Deus? Sim, tudo era a graça de Deus. Agora eu pergunto, você está na graça de Deus? Você está na cadeia? Então você está na graça de Deus mesmo. Alguém está querendo te matar? Então você está na graça de Deus. Você está desempregado? Mas sabe aquele desempregado? Se ele desempregado é graça de Deus? Já não está falando amém. Você percebeu? Você está doente. Alguém aqui tem uma enfermidade cruel? Você pode falar que é graça de Deus? Tem que falar. Você tem um sofrimento pelos seus filhos? Fala. Será isto graça de Deus? Sim, você está certo. Daqui a 2 anos você vai ser lembrado. Então aguente! Uma coisa que José fez. Se você faz isso também, Deus de José é diferente do nosso Deus? Tem certeza que Deus de José é igual com o nosso Deus? Deus ontem, hoje, amanhã é igual? Porque sua resposta não tem força. Eu gritaria, sim. Sim! Mesmo que você se me zomba. Sim! Mesmo que as pessoas falem mal de mim. Sim! Mesmo que a pessoa me bota na cadeia. Sim, Senhor! Não com cabeça a palavra, mas sim com a vida. Sim, Senhor! Onde eu estou hoje agora, não é somente agora que é graça de Deus. Toda aquela história que você perdeu, sofreu, procurava alimento, você tinha problema de realmente, será que eu posso alimentar meus filhos? Será que eu posso botar minhas crianças para uma escola? Será que minha esposa vai sobreviver? Será que meu marido vai ganhar um emprego? Todo aquele momento, tudo era graça de Deus. Chega esse momento tão gracioso na nossa vida. Então por quê? Então por que você não fala? Será isto graça de Deus? Amém? Primeiro você vai falar assim: será isto graça de Deus? Mesma frase que você vai levantar. E logo você vai responder. Como? Será isto graça de Deus? Amém? A vida de José tinha cheio de traições. Homem que mais foi traído. Na vida de José, o homem mais indignado. Ninguém confiava nele. Todo mundo odiava a sua vida. Todo mundo aproveitou sua vida. Um dos melhores. Toda a sua juventude. Foi usado. Jogado fora depois. Mas uma coisa ele nunca abandonou: o sonho que Deus deu. Não importa que circunstância ele se encontrava, ele sempre olhava a Deus.
E ele continuou. Eu imagino quando eu estava preparando esse sermão, que a gente conhece muito bem, eu pensei, quantas vezes você tentou se suicidar? Acho que é melhor morrer aqui. Quantas vezes você tentou suicidar? Quantas vezes você chorou? Ninguém me entende. Todo mundo pisa a minha vida. Mas aquele momento era o quê? Será isto graça de Deus? Será isto graça de Deus, irmãos? Será isto graça de Deus? Será isto graça de Deus? Vida ainda não terminou. Vida ainda não terminou. Mas a gente chora. Chora. Mas não desiste sonho. Toda vez você vai perguntar a si mesmo, será isto graça de Deus, Senhor? Você vai logo responder, será. Sim, será. Isto graça de Deus. Oremos.